Estamos de volta com o Fala Vereador, hoje recebendo o vereador professor Leandro Azevedo, do PSD. Nós falamos de educação, nós falamos de atividade física, agora podemos falar sobre o estacionamento rotativo, que é algo que ainda deixa as pessoas, os petropolitanos, um pouco incomodados, principalmente quanto à reversão das notificações que hoje custam R$ 42, não é? Então, na verdade, nós tomamos algumas medidas quanto a essa preocupação, porque não só trazendo danos para nós petropolitanos, mas principalmente para os nossos turistas. Então tem um chamado muito grande quanto a isso para a Rua Tereza, porque afastaram os compradores, os turistas de lá, mas também depois de toda essa nossa reclamação, da entrada no Ministério Público, das nossas denúncias, houve uma questão que nos deixou feliz, que foi a colocação do cartão de crédito e débito nas máquinas e trocar os parquímetros, mas a gente sabe que o contrato prevê ainda para que eles aceitem as notas, aceitam o Rio Card, então isso vem nos causando uma preocupação muito grande. Agora, em relação à multa, que é o que nos traz mais preocupação ainda, porque toda hora a gente recebe essa reclamação. Final de semana mesmo eu recebi uma reclamação no domingo de uma multa que aconteceu no sábado, perguntando como que está a questão do rotativo. Então, assim, a gente vê várias outras cidades, quando a gente deixa o carro e chega, né, o órgão fiscalizador, ele notifica inicialmente, por exemplo, Cabo Frio. E aí, se você não reparar essa notificação, aí sim vem a multa. Mas aqui, no entanto, a gente tem recebido essa multa já logo tem aqueles 10, 15 minutinhos, já recebe a multa. Então o problema é que, como não se cumpre a quantidade de parquímetro por vaga, que a gente já provou em todas as ruas, como não se cumpre a quantidade de controlador por vagas, o morador, o turista vai chegar, tem hora que realmente ele não vai encontrar um parquímetro por perto e não vai encontrar o controlador por perto. O que vai forçar, às vezes, ele tendo que horário para cumprir alguma coisa e de ter que deixar o carro e aí depois receber a multa. Então, eu acho que deveria ter uma notificação antes para ele pagar o que ele não conseguiu pagar naquele momento. Ele chegou 3 horas, 4 horas depois. Então, ele foi lá 5 horas depois para regularizar, que ele pagasse o justo, 5 horas que ele ficou lá. Mas, no entanto, isso ainda está rolando, está no Ministério Público, e a gente vai continuar essa intensiva no rotativo, que eu acho que é uma coisa que tem trazido bastante preocupação para os nossos moradores, e muitos turistas têm deixado de vir à nossa cidade em virtude dessas multas. Agora a gente vai falar sobre a questão dos rodoviários que vem tendo o seu acompanhamento de perto, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você tem percebido. Mais um ano, mais uma luta por um reajuste digno. Qual a sua percepção com relação a essa questão? Então, na verdade, a nossa luta pelo rodoviário, ela vem desde o início do mandato. A gente passou por uma greve, a gente passou por uma luta pelo reajuste. Não conseguiram, naquele primeiro momento, o reajuste que era o que eles esperavam, mas eles aceitaram. E aí, esse ano, com uma troca do sindicato, que veio da luta de lideranças daquela greve, que eu fico muito feliz, e eu parabenizo esse sindicato por ter ganho essa guerra. E eles estão agora numa conversa, onde mais ou menos já foi colocado um valor e vai ter uma nova assembleia para decidir, de 2,5% de reajuste, um aumento na cesta básica, mas principalmente eu acho que foi a maior guerra de todos aí, nesse momento, o fim da categoria do motorista de micro, que eles chamam do micrão. Então, há pouco tempo atrás chegaram alguns ônibus na cidade e o que a gente percebeu é que esses ônibus, eles não iriam para somente locais de difícil acesso, onde só o micro poderia entrar. Eles foram substituir ônibus grandes que utilizavam do motorista e trocador, e assim causando um dano para aqueles trocadores que deixaram de estar trabalhando lá, que deixou de ter uma nova vaga para estar dando a entrada para um micro, onde o salário do motorista desse micro é menor do que o do motorista profissional. Então isso aí nos preocupou muito por
olhar lá na frente e verificar que não tem um documento que nos resguarda da quantidade de micro. E se lá na frente a frota, 50% deles fosse de micro, iam ter motoristas ganhando menos, iam ter trocadores fora de circulação. Então isso é uma preocupação grande. Mas o que mais me preocupa também agora, com esse reajuste somente de 2,5%, é se terá o aumento da passagem depois e se esse aumento da passagem vai seguir particularmente bem próximo desse reajuste. Então, assim, eu acho que os rodoviários estão dando um voto de confiança para o sindicato, estão dando um voto de confiança até mesmo para as empresas, acreditando que essa questão do micro foi realmente uma luta bacana da categoria do motorista de micro, mas queremos ver também como será o aumento da passagem, se esse percentual vai ser muito acima ou se vai ser bem próximo desse 2,5%, porque aí para o ano que vem, dependendo desse aumento, se vai ter ou não e quanto será, a luta vai ser bem maior e a gente vai encampar uma luta aí realmente com muita garra e dedicação, mais uma vez, por esses profissionais que atravessam a cidade levando os nossos trabalhadores, as nossas crianças, os nossos idosos, pessoas com deficiência com muita responsabilidade. Então, assim, a minha luta pelo rodoviário hoje, ela faz parte de quase que 30% de luta do meu gabinete. Ainda falando sobre o mesmo assunto, o transporte público, principalmente a qualidade do transporte público no município, ainda deixa o petropolitano bastante insatisfeito. O que pode ser feito, o que pode ser modificado brevemente para poder dar uma maior qualidade para os petropolitanos? Então, na verdade, eu ando de ônibus de vez em quando. Eu tenho dentro do meu gabinete um assessor que ele é rodoviário e a gente tem uma luta muito grande por a questão do transporte na nossa cidade. Semanalmente a gente tem visitas aos terminais e a gente verifica ainda pneu careca, a gente verifica ainda ônibus saindo das empresas obrigado com problema de óleo, com problema de freio. E todos os dias, não tem um dia que se passe que não tem um ônibus quebrado na nossa cidade. Então, assim, a gente espera que os órgãos competentes, como a CPTrans, que é vinculada à prefeitura, que eu já vi uma melhora imensa na fiscalização, porque aumentou muito o número de notificação. Agora, para frente, eu vou querer saber se realmente essas multas foram pagas, porque não adianta só notificar, só multar, mas eu quero ver também o resultado, se realmente esse dinheiro vem para esse pagamento dessas multas, porque a população tem sofrido muito. Eu tive um tempo atrás também na CETRANSPETRO, tive a oportunidade de conversar com os responsáveis lá, e eles também me indicaram quanta gratuidade que tem dentro dos ônibus, pessoas que pegam carteirinha e transitam com a carteirinha do outro nos ônibus, isso tudo também dificultando o ganho dessas empresas. Então, assim, é uma questão que a gente tem que sentar, analisar às claras, sem esconder realmente o que está acontecendo, para a gente poder se calçar e encampar uma luta para a melhoria dos nossos transportes na nossa cidade, porque realmente do jeito que está não dá para continuar. Muito bem, eu quero agradecer a sua presença aqui no Fala Vereador. Eu conversei com o vereador professor Leandro Azevedo. O Fala Vereador vai ficando por aqui e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.